Livro-texto, capítulo 25, A Justiça de Deus, parte 7, A Rocha da Salvação. Entretanto, se o Espírito Santo é capaz de comutar cada sentença que impuseste a ti mesmo em uma bênção nesse caso, isso não pode ser pecado. O pecado é a única coisa em todo o mundo que não pode mudar. Ele é imutável, e sua imutabilidade depende o mundo. A mágica do mundo é capaz de aparentar esconder dos pecadores a dor do pecado e de iludir com brilho e lábia. No entanto, todos sabem que o salário do pecado e de iludir com brilho é lábia. No entanto, todos sabem que o salário do pecado é a morte, e assim é, pois o pecado é um pedido de morte, um desejo de tornar a fundação desse mundo tão certa quanto o amor, confiável como o céu e forte como o próprio Deus. O mundo está salvo do amor para todos aqueles que pensam que o pecado é possível. Nem isso vai mudar, no entanto, é possível que o que Deus não criou compartilhe os atributos da sua criação quando se opõe a ela em todos os aspectos? Não é possível que o desejo que os pecadores têm da morte seja tão forte quanto a vontade de Deus pela vida. E nem é possível que a base de um mundo em que ele não se fez seja firme e segura como o céu. Como poderia ser que o inferno e o céu fossem o mesmo? E é possível que não é a vontade de Deus não possa ser mudado? O que é imutável além da sua vontade? E o que pode compartilhar os seus atributos, exceto ela mesma? Que desejo pode se colocar contra a sua vontade de ser imutável? Se pudesse te dar conta de que nada é imutável a não ser a vontade de Deus, esse curso não seria difícil para ti. Pois é isso que não acreditas. No entanto, nada mais há em que possas acreditar se apenas olhasses para o que isso realmente é. Vamos voltar ao que dissemos anteriormente e pensar nisso com mais cuidado. Necessariamente, ou Deus é louco ou esse mundo é um lugar de loucura. Nenhum dos seus pensamentos faz sentido algum dentro desse mundo, e nada daquilo que o mundo acredita que é verdadeiro tem qualquer significado na sua mente. O que não faz sentido não tem significado é insanidade. E o que é loucura não pode ser a verdade. Se só uma crença profundamente valorizada aqui fosse verdadeira, então qualquer pensamento que Deus jamais teve seria uma ilusão. E se apenas um dos seus pensamentos é verdadeiro, então todas as crenças às quais o mundo dá qualquer significado são falsas e não fazem qualquer sentido. Essa é a escolha que faz. Não tente levá-la de modo diferente, nem distorcê-la em algo que ela não é, pois só essa é a decisão que podes tomar. O resto depende de Deus e não de ti. Justificar um só valor que o mundo mantenha é negar a sanidade do teu pai e a tua, pois Deus e o seu Filho amado não pensam de modo diferente, e é a concordância do seu pensamento que faz do Filho um co-criador com a mente cujo pensamento criou. Assim, se ele escolhe acreditar em um único pensamento oposto à verdade, decidiu que não é o filho de seu pai, porque o filho é louco, e a sanidade tem que estar à parte tanto do pai quanto do filho. Nisso tu acreditas, não penses que essa crença depende da forma que ela tome. Quem acha que o mundo é são sob qualquer aspecto, que ele tem justificativa para qualquer coisa que pense ou é mantido por qualquer forma de razão, acredita que isso é verdadeiro. O pecado não é real porque o pai e o filho não são insanos. Esse mundo não tem significado porque se baseia no pecado. Quem poderia criar o imutável se não se baseia na verdade? O Espírito Santo tem o poder de mudar todo o fundamento do mundo que vês em outra coisa, numa base não insana, na qual pode basear-se uma percepção sã e um outro mundo pode ser percebido. E um mundo no qual não se contradiz nada que queira conduzir o Filho de Deus à sanidade e à alegria. Nada atesta a morte e a crueldade, a separação e a diferença, pois aqui tudo é percebido como um só e ninguém perde para que cada um possa ganhar. Testa tudo aquilo que acreditas diante desse único requisito e compreende que todas as coisas que satisfazem essa exigência são dignas da tua fé. Mas nenhuma coisa pode ser. Outra coisa pode ser, não é o pecado. O que não é amor é pecado, e cada um dos dois percebe o outro como insano e sem significado. O amor é a base de um mundo percebido como totalmente louco para os pecadores que acreditam que o seu é o caminho para a sanidade. Mas o pecado é igualmente insano do ponto de vista do amor, cujos olhos gentis querem olhar para o que está além da loucura e descansam pacificamente na verdade. Cada um vê um mundo imutável, assim como cada um define a verdade imutável e eterna do que tu és. E cada um reflete um modo de ver acerca do que o pai e o filho têm que ser para fazer com que esse ponto de vista seja significativo e são.
A tua função especial é a forma especial na qual o fato de que Deus não é insano parece mais insano e significativo para ti. O conteúdo é o mesmo, a forma se adapta às tuas necessidades especiais e ao tempo e ao local especial no qual pensas que te encontras e onde podes estar livre do tempo e do espaço de tudo que acreditas não pode deixar de limitar-te. O Filho de Deus não pode estar preso pelo tempo nem pelo espaço, nem coisa alguma que não seja a vontade de Deus. Entretanto, se a sua vontade é vista como loucura, então a forma de sanidade que faz com que ela seja mais aceitável para aqueles que são insanos requer uma escolha especial. Também não é possível que essa escolha seja feita pelos insanos, cujo problema é o fato de suas escolhas não serem livres e feitas com razão à luz do que tem sido. Seria loucura confiar a salvação aos insanos, porque Deus não é louco. Ele designou alguém tão são quanto ele para fazer surgir um mundo mais são para se encontrar com o modo de ver de todo aquele que escolheu a insanidade como sua salvação. A esse alguém é dada a escolha da forma mais adequada a ele, uma forma que não ataque o mundo que vê, mas penetre esse mundo em quietude e lhe mostre que ele é louco. Esse alguém apenas aponta para uma alternativa, uma outra maneira de olhar para o que ele já viu antes e reconhece como um mundo no qual vive e que antes pensava compreender. Agora ele tem que questionar isso, pois a forma da alternativa é tal que ele não pode negá-la, nem deixar de ver, nem falhar completamente em perceber. Para cada um, a sua função especial é programada de maneira tal que seja percebida como sendo possível e cada vez mais desejável à medida que ele prova que é uma alternativa que ele realmente quer. Nessa posição, a presença do pecado nele e todo o pecado que ele vê no mundo lhe oferece cada vez menos. Essa situação continua até que venha a compreender que isso lhe custa a sua sanidade e que isso se interpõe entre ele e qualquer esperança que possa ter de ser são. Ele também não é deixado sem um modo de escapar da loucura, pois tem um pacote especial no escape de todos. Ele já não pode ser deixado de fora sem uma função especial na esperança da paz, assim como o pai não pode deixar de ver seu filho passar por ele descuidadosamente, sem um só pensamento para com ele. O que é confiável senão o amor de Deus? E onde habita a sanidade senão nele? Aquele que fala por ele pode te mostrar isso na alternativa que ele escolheu especialmente para ti. É a vontade de Deus que tu te lembres disso e assim te ergas do luto mais profundo para a alegria perfeita. Aceita a função que foi atribuída ao plano de próprio Deus para mostrar ao seu filho que o inferno e o céu são diferentes, não o mesmo, e que no céu todos eles são o mesmo, sem as diferenças que fariam do céu um inferno e do inferno um céu, e se tal insanidade tivesse sido possível. Toda crença segundo a qual é possível que alguém perca o que quer que seja simplesmente reflete a doutrina subjacente segundo a qual Deus tem que ser insano, pois nesse mundo parece que alguém tem que ganhar porque o outro perdeu. Se isso fosse verdadeiro, Deus seria louco de fato, mas o que é essa crença além de uma outra forma de doutrina mais básica? O pecado é real e reina no mundo. Por cada pequeno ganho, alguém tem que perder e pagar uma soma exata em sangue e sofrimento, pois de outra forma o mal triunfaria, a destruição seria o preço total de qualquer ganho que fosse. Tu que acreditas que Deus é louco, olha para isso com atenção e compreende que um dos dois tem que ser insano, ou isso ou Deus, ou mais dificilmente ambos. A salvação é o renascimento da ideia de que ninguém pode perder nada para que o outro ganhe. Todos têm que ganhar. Se qualquer um ganha qualquer coisa, aqui a sanidade é restaurada. E essa única rocha da verdade pode a fé na sanidade eterna de Deus descansar em perfeita confiança e perfeita paz. A razão está satisfeita, pois todas as crenças insanas podem ser corrigidas aqui e o pecado tem que ser impossível se isso é verdadeiro. Essa é a rocha na qual a salvação se baseia, o ponto privilegiado a partir do qual o Espírito Santo dá significado e direção ao plano no qual a tua função especial tem um papel, pois aqui a tua função especial se torna íntegra, porque ela compartilha a função do todo. Lembra-te de que toda sensação não passa, toda tentação não passa disso, uma crença louca segundo a qual a insanidade de Deus faria com que fosse são e te daria o que queres, uma crença louca segundo a qual ou Deus ou tu, ou um dos dois teria que perder para a loucura, porque os vossos objetivos não podem ser conciliados. A morte exige a vida, mas a vida não é mantida a nenhum custo. Ninguém só pode sofrer para que porque a vontade de Deus seja cumprida. A salvação é a sua vontade porque tu a compartilhas, não só para ti, mas para o ser que é o Filho de Deus. Ele não pode perder, pois se pudesse, a perda seria
seria de que seu Pai, e nele nenhuma perda é possível. E isso é são porque é a verdade. Fim da leitura de hoje. Livro exercício, lição 212, meditação guiada para a prática da lição 212. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. 192. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só aceitarei como a minha. Só essa eu aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou.
Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as outras. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou.
Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função, e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo.